Caminharemos sobre o entendimento da palavra que foi ministrada ontem. É isso mesmo, com base em uma pergunta que revela qual o nível de cristianismo nós estamos praticando. Qual o tipo de cristianismo? Qual amor nós estamos praticando, compartilhando? Uma pergunta que foi feita há milênios, que nós transportamos para os nossos dias, para que essa pergunta nos fizesse caminhar sobre uma reflexão sincera. Precisamos refletir, precisamos analisar, avaliar a nossa vida. Caim já deu a resposta dele. Agora, qual será a nossa resposta? O que Deus está esperando dessa geração, da sua igreja hoje? Qual é a postura que Deus espera de cada um de nós? É isso que nós precisamos entender, precisamos compreender, nós precisamos despertar como igreja de Cristo. É isso mesmo. Vamos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 9. Está escrito assim, Gênesis capítulo 4, versículo 9. Onde está o seu irmão Abel? Respondeu Caim. Não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Olha que resposta Caim deu para o nosso Deus. Uma resposta que expressa insensibilidade, egoísmo, que expressa a total indiferença que ele tinha para com o irmão. Ele era o irmão mais velho, poderia e deveria cuidar do irmão mais novo, mas ele simplesmente atacou e matou o seu irmão. O primeiro homicídio da Bíblia. É isso mesmo. Por que isso aconteceu? O contexto diz que ambos foram oferecer uma oferta ao Senhor. Caim não foi aceito e também a sua oferta foi rejeitada. Mas Abel foi aceito e a oferta dele foi recebida. E isso gerou provavelmente em Caim uma revolta, uma raiva, uma inveja. E movido por essas emoções, ele então ataca o seu irmão e mata o irmão. E ao invés de se arrepender, ao invés de chegar para Deus e pedir perdão, quando Deus pergunta para ele onde está o seu irmão, ele diz, eu não estou nem aí para o meu irmão, eu não estou preocupado, eu não quero saber onde está o meu irmão, eu não sou o responsável pelo meu irmão. Esse capítulo 4, ele tem muitas lições importantes, mas nós começamos a caminhar sobre esse versículo 9. Nós transportamos essa resposta, ou melhor, essa pergunta e essa resposta para os nossos dias, para sabermos qual resposta hoje Deus espera de nós. Com certeza não é a resposta que Caim deu para Deus. A resposta que Deus espera da sua igreja é mais altruísmo e menos egoísmo. A resposta que Deus espera da sua igreja é mais dedicação, é se importar mais com o próximo, é menos indiferença, egoísmo. É isso que Deus espera de nós. Mas muitas vezes não estamos falando, mas estamos expressando isso através das nossas atitudes. Ou seja, Deus está perguntando para você e para mim, onde estão os seus filhos? Onde está o seu cônjuge? Onde estão os seus pais? Onde estão os seus tios, primos? Onde estão os seus familiares? Você talvez diga, mas eu não tenho como controlá-los. Eu não tenho como saber onde eles estão. Mas a questão não é Deus responsabilizando você e colocando sobre você uma carga além do que você pode suportar. Não é isso. Deus só está falando, por que você não tem se importado com eles? Eu sei que você não pode fazer tudo por eles, mas será que você tem se importado com eles a ponto de orar pela família deles, por eles? Será que você tem se importado ao ponto de enviar uma mensagem para eles? Ao ponto de querer saber como que eles estão? Ou será que nós já estamos tão insensíveis a ponto de não nos preocuparmos mais com aqueles que Deus nos deu para cuidarmos? Será que nós estamos assim? Será que nós estamos? Alguém pode dizer, mas não é o meu sangue. Talvez você diga para alguém, né, ou se referindo a alguém na sua escola, na sua faculdade, ou seu professor, ou talvez seu vizinho, ou alguém na igreja, um irmão da igreja, aquela pessoa que você estava acostumado a ver no culto e hoje você não está vendo mais. E você talvez, isso aí é responsabilidade do pastor, dos obreiros. Isso é responsabilidade de quem trabalha na obra de Deus. Eu sou apenas um membro, eu preciso de cuidados. Mas quando, ontem falávamos sobre isso, quando vamos sair da fila do pão, da necessidade, ou da fila dos necessitados, e quando entraremos na fila daqueles que se preocupam, que se importam, que se responsabilizam, aqueles que, é lógico, não irão curar os enfermos, mas irão orar pelos enfermos, aqueles que não irão suprir as necessidades de todos os pobres, carentes, mas pelo menos irão se importar com aqueles que são necessitados. É isso mesmo. Eu citei ontem um exemplo de um homem, de um cristão que estava passando na rua e de repente ele avistou pessoas em situação de rua ali na calçada e ele olhou para elas e disse, Deus tenha misericórdia. E na mesma hora o Espírito Santo falou no coração dele, você é a minha misericórdia. E Deus está falando conosco hoje, vocês são a minha misericórdia. Você tem sido um canal de misericórdia. Será que eu estou sendo? Hein? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos despertar. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão padecendo, as pessoas estão chorando, gritando por socorro. Certa vez em um cruzeiro, um passageiro, ele viu um homem pulando em uma ilha. O homem estava desesperado, acenando. O homem estava tentando chamar a atenção. E o passageiro falou com o comandante. E o comandante virou para ele e falou assim, não se preocupe, todos os anos é a mesma coisa. Quando nos aproximamos da ilha, aquele homem, ele fica pulando, acenando, tentando chamar a nossa atenção. Isso acontece todos os anos. Olha que indiferença.
Olha como aquele comandante foi egoísta, insensível. Faltou nele altruísmo. Ele não olhou para aquele homem como alguém que estava clamando por socorro. Ele simplesmente não se importou. Será que não estamos agindo assim dentro da nossa casa? Com as necessidades do nosso cônjuge? Vou falar por mim, as necessidades da minha esposa. Quantas esposas estão clamando, pedindo ajuda dos maridos nas tarefas de casa? Quantas esposas estão desesperadas pedindo ajuda do marido na criação dos filhos? Quantos maridos estão desesperados e a esposa não está percebendo? Às vezes estamos tão insensíveis que não estamos percebendo a necessidade daqueles que estão à nossa volta. Quando Deus fala onde está o seu irmão para Caim, Deus estava tentando fazer Caim refletir. Olha o que você fez. Olha onde está o seu irmão agora. Seu irmão está morto. O seu irmão, olha o que você fez com ele. Ou olha o que você deixou de fazer com ele. Porque a omissão também é grave. Muitas vezes não fazemos nada contra, mas também não fazemos nada a favor. Muitas vezes não prejudicamos, mas também não tentamos ajudar. E da mesma forma estamos prejudicando. O resultado é o mesmo, infelizmente. Então essa palavra não é uma palavra que vai arrancar glórias a Deus de muitas pessoas. Não é uma palavra que vai fazer as pessoas dizerem aleluia. Não. Não é uma palavra confortável de se ouvir, palatável. Não, é uma palavra que mexe conosco, que nos faz entender o nível de amor que temos, o tipo de cristianismo que estamos praticando. Esse é o propósito, é mexer conosco mesmo. É entender, peraí, eu estou na igreja apenas para satisfazer meus desejos, para obter bênçãos, para conquistar os meus interesses, os meus objetivos? Ou será que eu estou na casa de Deus para me transformar em uma pessoa diferente, para que eu seja mais altruísta, para que eu seja mais misericordioso, para que eu pratique mais a compaixão, para que eu tenha mais empatia? Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36, está escrito: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus tinha grande compaixão daquela multidão. Por quê? Porque Jesus, ele sentia a dor das pessoas. E nós, às vezes, não estamos sentindo a dor do nosso próximo. A dor de uma mãe que chora porque o filho está doente, ou porque o filho está com fome, ou porque o filho está nas drogas. Será que você, que é mãe, não se importa com outras mães que estão sofrendo? Será que eu, que sou pai, não me importo com outros pais que estão sofrendo por causa dos seus filhos? Será que você, como esposa, não se importa com outras esposas que estão com o casamento destruído? Ou o casamento se deteriorando? Será que nós não estamos nos importando? Essa pergunta, ela mexe conosco, ela tem que mexer conosco. Ela precisa nos incomodar. Onde está o seu irmão? Onde está aquele obreiro, aquela obreira, aquele pastor? Onde está aquela pessoa? Ah, mas isso não é minha responsabilidade. Mas não custa nada você orar. Você pedir a Deus. Se Deus lhe fez lembrar dessa pessoa, é porque Deus quer que você, de alguma forma, faça algo por ela. Então ore por ela. Senhor, eu não sei aonde está o fulano, mas visita-o agora. Senhor, visita a casa dele, visita a família dele. E se eu tiver oportunidade, se eu me encontrar com ele, Pai, eu vou demonstrar o quanto ele é importante. Eu quero mostrar para ele, Senhor, que ele é precioso. Eu quero dar uma palavra para ele, eu quero dar uma palavra para ela. Eu quero orar por essa pessoa, eu quero mostrar para ela que eu me importo com ela. É isso mesmo. Mas às vezes vemos pessoas passando na nossa frente. Alguém que está desviado, alguém que se afastou da igreja, alguém que se chateou com alguma coisa e simplesmente falamos assim, cada um vai colher aquilo que plantar. É responsabilidade dele. A culpa é dele. Quem mandou não olhar para Jesus? Olha só. Há pessoas que elas falam isso. Há pessoas que elas não estão nem aí. Elas não estão preocupadas. E isso é lamentável. Isso expressa uma frieza em nós. Jesus falou que o amor de muitos iria se esfriar. E talvez o nosso amor já tenha se esfriado. A Bíblia fala que Jesus olhou para aquela grande compaixão, para aquela multidão e teve grande compaixão. E haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E haja em nós compaixão por aqueles que estão dentro da nossa casa e por aqueles que estão fora. Por aqueles que Deus nos confiou. Por aqueles que Deus permitiu que se aproximassem de nós. De alguma forma, eu posso me responsabilizar em certo nível por essa pessoa. É lógico que eu não tenho poder de salvá-la, mas eu tenho a capacidade de orar, de dar uma palavra, de abraçar, de me importar. Às vezes um sorriso que você dá para alguém pode mudar o dia daquela pessoa. Às vezes uma mensagem que você manda para aquela pessoa pode mudar completamente a semana daquela pessoa. Um gesto simples de amor de Deus expressado através de cada um de nós pode ser impactante na vida de muitas pessoas, ou às vezes a falta dele também. A nossa dedicação, amor, o nosso carinho por alguém pode ser muito importante. Agora, a nossa indiferença. Há pessoas que dizem assim, eu saí da igreja e ninguém me ligou, ninguém se importou comigo. Eu me afastei e ninguém foi me procurar. Eu estive doente e ninguém foi me visitar. Eu estava necessitado e ninguém estendeu a mão para suprir a minha necessidade. É isso que nós ouvimos muitas vezes. Às vezes fica só na responsabilidade do pastor, nas costas do pastor. E muitas pessoas falam assim, pastor, o senhor veio me visitar, o senhor veio atrás de mim, mas o irmão fulano, a irmã cicrana, o irmão Beltrano,
Ninguém ligou para mim, ninguém se importou comigo. Essa pessoa mora no meu prédio, pastor, no meu condomínio, e ela não fala comigo. Ela me viu na rua, ela me viu no mercado, ela me viu na farmácia, e ela não veio falar comigo. É isso que nós ouvimos. E também, às vezes, o próprio pastor, que não se importa com as suas ovelhas. Eu não estou aqui me eximindo da minha responsabilidade, não. Nós somos assim. Infelizmente, às vezes, só nos preocupamos com os nossos interesses, só com as nossas coisas. E o outro, não estou nem aí. Eu não me importo com o outro. Não existe espaço para essas coisas no cristianismo. Não há lugar para a indiferença, para o egoísmo, para a insensibilidade, para a falta de empatia e de compaixão. Se Jesus teve compaixão, nós temos que ter. Se Jesus ele tentou dar assistência a todas as pessoas, e ele deu assistência a todas as pessoas que se aproximaram dele com sinceridade, com fé. Jesus sempre fez alguma coisa. É lógico que às vezes testava a fé dessas pessoas, é lógico que às vezes ele fazia perguntas, mas ele sempre ajudava. Ele estendia a mão, ele curava, ele orava, ele pregava, ele ensinava, ele contava parábolas, ele de alguma forma, quando abria a boca, ensinava aquelas pessoas. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 2, Jesus abrindo a boca ensinava. E as pessoas estão carentes do nosso ensinamento. Talvez você diga, mas o que eu sei é muito pouco, mas o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Onde está o seu irmão? Seu irmão está perdido? Seu irmão está confuso? Seu irmão ou a sua irmã, eles estão carentes, necessitados? E você pode fazer alguma coisa? Você sabia que a palavra de Deus diz lá em Tiago que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca? Se você pode ajudar e não ajuda, você está pecando. Se eu posso ajudar e não ajudo, eu estou pecando. Se eu posso estender a mão e não estendo, eu estou pecando. Se eu trato com indiferença o meu irmão, eu serei tratado com indiferença. Se eu não faço nada para ajudar aquele que precisa, amanhã também não irão fazer nada para me ajudar. E a mão que eu estendo hoje para ajudar, eu vou ajudar aquela pessoa a se levantar. E amanhã aquela mão pode me ajudar quando eu estiver caído. Porque o mundo dá voltas. É isso mesmo. Oh, meu Deus, desperta-nos em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 27, versículo 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus animais, sobre o teu gado. É isso mesmo, procure conhecer o estado. Como está a sua casa? Aqueles que estão dentro da sua casa. Como está o seu filho? Talvez se envolvendo, viciado em redes sociais, ansioso, dominado pelas emoções, mimado demais, rebelde, distante de Deus. Onde está o seu filho? Será que ele está no caminho errado? Será que ele está entrando em relacionamentos que não trazem nenhum retorno? Relacionamentos que não trarão nenhum benefício, que não o levarão para mais perto de Deus? E você não está percebendo? Seu lar está se deteriorando, sua família está acabando e você não está percebendo isso? Será que o seu foco é só ganhar dinheiro, é só trabalhar, é só sucesso, é só cursos e mais cursos e pós-graduações? É só isso. É muito importante ter sucesso profissional. É muito importante você adquirir conhecimento, você crescer dentro da sua área de atuação. Só que não podemos perder a nossa família. Porque Deus continua falando. Deus não está perguntando para nós hoje quantos cursos você fez, quantas faculdades, quanto você tem na conta bancária, quantos carros você tem na garagem, quantos imóveis você comprou. Não é isso que Deus está perguntando. Ele está perguntando o seguinte: onde está o seu irmão? Onde está o seu filho? Onde está o seu pai? Onde está a sua mãe? Onde está a sua esposa? Onde está o seu marido? Será que ele está na depressão? Será que ela está na crise de ansiedade? Será que ela está doente? Será que ela está emocionalmente enferma? Onde está? Como está? E a nossa resposta? Qual será? Qual tem sido a nossa resposta? Eu já disse aqui, as pessoas não morrem de frio e não morrem de fome. Elas morrem por causa da indiferença. Porque se um ser humano entregar um prato de comida, ninguém vai morrer de fome. Se um outro ser humano, ou cristão, ele for lá levar um agasalho, um cobertor, ninguém vai morrer de frio. Ninguém morre de sede, a pessoa morre por causa da indiferença daqueles que poderiam suprir a necessidade da pessoa e não estão suprindo. É isso mesmo. Que Deus nos desperte, que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos faça caminhar sobre essa palavra e nos ajude a sermos pessoas que levarão a compaixão, a misericórdia, a graça, o amor de Deus para aqueles que precisam. Se você for infectado pelo vírus de Caim, o vírus da inveja, do egoísmo, da indiferença, da insensibilidade, que você seja curado hoje, em nome de Jesus, que sejamos curados e que, a partir de hoje, nós sejamos pessoas mais úteis para o reino de Deus, servindo aos nossos irmãos, estendendo a mão para aqueles que estão dentro da nossa casa e também fora da nossa casa. Em nome de Jesus. Assim eu termino essa mensagem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Não foi uma mensagem de condenação, não estou apontando o dedo para você, pelo contrário. É importante que façamos um exame introspectivo, uma análise daquilo que estamos vivendo e praticando, para que possamos dar uma resposta diferente à pergunta que Deus está fazendo. Deus fez essa pergunta para Caim. Caim não deu a resposta que Deus queria. Ele deu resposta com base em tudo de ruim que existia dentro dele. Mas Deus sabe que você pode dar uma resposta diferente. Você pode agir diferente a partir de hoje. Talvez você diga, mas pastor, eu já me importei demais, eu já ajudei demais, e o que as pessoas fizeram para me retribuir? Não pense em receber a retribuição das pessoas. Deus irá te retribuir. Deus irá lhe recompensar. Deus. Porque é Ele que você está honrando. É a Ele que você está obedecendo. É isso mesmo. Então não faça por causa dos outros. Faça porque Deus espera isso de você, em nome de Jesus. E ainda que os outros sejam ingratos, Deus vai te honrar.
Deus vai te recompensar, em nome de Jesus. Então fique na paz, que Deus te abençoe. E não esqueça, não se mova pelas emoções. Caim, movido pelas emoções, foi lá e matou o irmão. Ou seja, a emoção passou, mas a consequência ficou. E perseguiu o Caim por toda a vida dele. Ele nunca esqueceu o que ele fez com o irmão. O sangue do irmão, diz a Bíblia, clamava. É isso mesmo, o sangue dos inocentes. Será que eles serão cobrados das nossas mãos? Misericórdia. Misericórdia. No grande dia, Deus vai nos cobrar por aquelas pessoas que Ele nos permitiu cuidar e não cuidamos. Por aquelas pessoas que Deus permitiu que se aproximassem de nós e nós não conseguimos compartilhar a compaixão, a misericórdia, a bondade, o amor dele com essas pessoas. Seremos cobrados. A Bíblia diz, aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Cuidado. Só que a Bíblia não diz que seremos iguais. Não, seremos piores do que os incrédulos. Misericórdia. Então, cuidar daqueles que Deus te deu está diretamente ligado à nossa salvação. Desperte enquanto há tempo. Seja uma bênção para aqueles que estão à sua volta. Eu não sei, pastor. Peça a Deus para lhe capacitar. Peça a Deus para lhe dar sabedoria. Peça para Deus lhe dar entendimento. Peça para Deus lhe ajudar a perdoar aqueles que você ajudou e eles lhe trataram com ingratidão. Senhor, me ajuda a perdoar essas pessoas e continuar com a mesma essência. Não é porque o outro ele tem uma má índole que eu serei contaminado pela maldade dele. Eu quero continuar sendo uma pessoa com um coração bom, com um coração cheio de bondade, de benignidade. Em nome de Jesus. Fique na paz. E Deus te abençoe.